A Fátima, ela ficará sem seu grande trunfo, que seria chantagear a Odete Roitman para não revelar que Leonardo está vivo, pois isso já aconteceu após a Ana Clara levar um tiro de Odete Roitman e ligar para Heleninha revelando o que aconteceu. Heleninha encontra o Leonardo. A partir desse ponto, toda a regalia que Fátima tinha, recebendo 150 mil todo mês de Odete Roitman, vai pro ralo. É aí que Fátima se depara em um dilema muito grande. Bom, ela meio que conseguiu ali se reconciliar com a Raquel, que disse para ela que não a perdoaria, mas daria dinheiro para ela todo mês e, se fosse o caso, ela até cuidava do seu neto. Bom, a Raquel fala isso no capítulo que vai ao ar hoje, mas depois que a Fátima acaba caindo no buraco, ela vai pedir abrigo a Raquel e ela passa a morar com Raquel. E a partir desse ponto, a Fátima ela acaba indo vender, melhor, ela acaba indo trabalhar numa padaria, sendo balconista. O público verá a Fátima olhando para o relógio e completamente indignada por estar vivendo aquela situação. A Fátima não queria estar vivendo naquela situação, trabalhando na escala 6x1. Bom, ela não queria, né? Sendo assalariada. Pense na derrota. Mas a Raquel deixou muito claro que se a Fátima quiser continuar morando com ela, terá que trabalhar. Vai ter um avanço de tempo e Fátima já vai ter parido o seu filho, que ela homenageou como o nome do seu avô, o Salvador, que é o pai de Raquel. Enfim, isso vai acontecer faltando ali 3 capítulos para a trama acabar. E agora basta saber se esse será o desfecho de Fátima. Lembrando que o desfecho de Fátima na versão original foi quando o César ele foi acusado, ele era o principal suspeito de ter matado a Odete Roitman, só que ele fugiu para outro país, se não me engano, para a Europa, e ele jurou para Fátima que não foi ele que matou a Odete. O público depois descobre que quem tinha matado a Odete era a Leila. Realmente ele não tinha matado. E nessa fuga de César, ele acabou conhecendo um rei que gostava de homens. Só que esse rei, ele queria manter as aparências, porque ele queria se envolver na política, e na época não pegaria bem um político se envolvendo com um homem. Ele precisava de um casamento arranjado. Nesse contexto, o César chama a Fátima, e Fátima se casa com esse rei. Enfim, rei ou príncipe, não sei que caralho foi que esses autores apontaram na primeira versão, mas o fato é que foi esse o fim de Fátima. Fátima se casando com o rei e o César, amante desse rei, e ao mesmo tempo, claro que Fátima continuaria vivendo o seu caso com César. Enfim, né? Um ponto a se destacar. Só que eu queria salientar algo muito importante, né? Teve o sequestro de Fátima, a Odete sequestrou ela porque Fátima queria a Fátima ela queria chantagear a Odete com um vídeo que comprovava que ela matava, que ela matou a Ana Clara e tal. E aí a Odete sequestrou a Fátima, a Raquel encontrou o esconderijo, foi sequestrada também. Bom, depois o Ivan encontrou o esconderijo, salvou a Fátima e a Raquel, disse que Poliana também vai estar no meio. Enfim, isso tudo antes de Odete morrer. Depois a Odete morre,
a Fátima fica a ver navio e a polícia descarta ela como uma das suspeitas de ter matado o Aldete. Em torno do capítulo 16 de outubro, a gente verá a Fátima sendo balconista de uma padaria, por imposição de Raquel. Deixou muito claro para Fátima viver sob o seu teto, ela ter que arranjar um trabalho. E ela teve que trabalhar, teve que pegar no batente. Bom, aí vem a questão principal, né? César, ele é o suspeito de matar Odete Roitman, como aconteceu na primeira versão. A polícia suspeita dele porque o César, com a morte de Odete Roitman, ele herdaria 50% da TCA. Mas será que o César irá fugir? Será que César vai abrir mão desse patrimônio que ele herdaria com a morte de Odete Roitman e vai encontrar esse rei? Será que a autora vai reescrever a história dessa forma? Será que realmente o César matou a Odete? Porque se ele não matou a Odete, essa trama dele fugir não faz sentido, porque ele vai ficar com 50% da TCA, ele herda 50% da TCA, então a gente observa que não tem sentido ele fugir, né? Se ele não matou, ele vai ficar com uma fortuna muito boa, mas aí se o César realmente matou, ele vai ser um homem procurado por todo mundo vai procurar ele vai ser um homem foragido, enfim, né? Então tem um empecilho aí muito grande para a autora construir a mesma narrativa que aconteceu na primeira versão, que seria César se casando com o rei, melhor, César sendo amante desse rei e Fátima se casando com esse rei. Tem um empecilho muito grande que seria o fato de César herdar 50% da TCA, e não ter sentido ele se submeter a essa circunstância, sendo que ele agora é bilionário. Não tem mais sentido. Ele tem muito dinheiro. Enfim, né? Então eu já não encontro mais sentido. Agora, para fazer sentido, o César teria que fugir. Enfim, né? Não está muito distante da autora conseguir fazer isso. Não fugiria muito do Herando da primeira versão. Não é algo irreal de acontecer, entende? Então é bem plausível de acontecer, o que aconteceu na primeira versão. Mas e vocês, o que vocês acham? Gostaria que a Fátima tivesse o final que ela está tendo, balconista, trabalhando como CLT para sobreviver e pagar as contas do seu filho? Tchau, até o próximo vídeo.